Bom dia para você que nos acompanha e reza conosco nesta manhã. Hoje, domingo, 23 de agosto de 2026. Estamos aqui através da Rádio Cidade FM de Simonésia, em Minas Gerais, começando mais um programa Domingo Sertanejo. E como sempre, nós começamos com a nossa oração desta manhã. E convidamos você a estar acompanhando conosco a nossa reflexão da Palavra de Deus e também a nossa reflexão deste domingo, 23 de agosto de 2026. Desejamos para você um ótimo domingo e também uma ótima semana. Convidamos você a acompanhar também o nosso programa Domingo Sertanejo, aqui através da Rádio Cidade FM, neste domingo. Acompanhe conosco a nossa oração e depois você estará acompanhando através da Rádio Cidade FM o programa Domingo Sertanejo, que vai até o meio-dia. Um abraço para você, um ótimo domingo e também uma ótima semana. Cidade FM. A Rádio Cidade FM apresenta a Oração da Manhã. Bom dia para você que reza conosco nesta manhã. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, viemos pedir-te a paz, a sabedoria, a saúde e a força. Queremos olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Ser pacientes, compreensivos, justos, calmos, prudentes e alegres. Queremos ver os teus filhos como tu mesmo os vês, além das aparências. E assim não ver senão o bem em cada um. Fecha, Senhor, os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade. E só de bênção se encham o nosso espírito. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos quantos se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos interiormente de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia nós revelemos o teu amor aos nossos irmãos. Amém. Momento de paz e oração. Vamos rezar juntos nesta manhã. Rezar agradecendo por mais um dia, agradecendo por mais uma semana e principalmente agradecendo pela nossa vida. E pedimos ao Senhor as bênçãos para todas as famílias, para que sejamos a vossa luz e a vossa imagem, para transmitirmos e praticarmos neste dia somente as boas obras do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus amigos e companheiros, recebam o nosso abraço, nosso carinho, nosso bom dia e os nossos agradecimentos por rezar conosco e nos fazer companhia em mais esta manhã. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, derrame as suas bênçãos, para que tenhamos um ótimo e maravilhoso domingo e também uma ótima semana, e que possamos alcançar e realizar todos os nossos objetivos e fazer deste dia o melhor dia da nossa vida. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do mesmo Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum. Que a palavra que vamos meditar nos fortaleça no testemunho de nossa fé. Que o Espírito Santo nos conduza em nossa oração e nos revele quem é Jesus. Ó Divino Espírito, ensina-nos tudo quanto Jesus ensinou. Dá-nos inteligência para entender, memória para lembrar, vontade dócil para praticar e coração generoso para corresponder aos teus convites. Tira de nós o coração de pedra, para substituí-lo com um coração sensível. Por Cristo nosso Senhor, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a Igreja Católica celebra e reflete hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, tendo chegado aos confins de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, e outros dizem Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: bem-aventurado és Simão, porque nem carne nem sangue foi que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Agora te digo eu: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não triunfarão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Assim, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E proibiu terminantemente
aos discípulos que dissessem a alguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Para o evangelista São Mateus, a diferença de Marcos e Lucas, a profissão de fé de Pedro foi um ato além do reconhecimento messiânico, pois incluiu a filiação divina de Jesus. Além disso, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Lemos em Marcos capítulo 3, versículo 16, e no Evangelho de João capítulo 1, versículo 42. A mudança teria ocorrido no início da vida pública de Jesus, significando que a igreja será edificada sobre a pedra, sobre a verdade proferida por Pedro, a quem entrega as chaves do reino dos céus. Um dado singular chama a atenção. Jesus não impôs o segredo sobre ele ser o Filho do Deus vivo, mas proibiu de falar que ele era o Messias. A proibição visava não comprometer a sua missão, visto que muitas perspectivas políticas e religiosas envolviam o messianismo. Dentro da proposta do evangelista São Mateus, esse episódio é clímax da segunda parte do seu relato, no qual se encontram as reações à proclamação de Jesus, que lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 2 e 16 a 20. A chegada de um profeta como Moisés estava prevista na Torá, mas a resposta do povo, dada pelos discípulos a Jesus, não o colocou sob esse patamar. Apenas reconheceram que ele falava e agia de forma próxima a João Batista, também próxima a Elias, Jeremias ou algum dos profetas, mas nada que desse a entender que reconheciam em Jesus o profeta esperado. Pedro não é o porta-voz de uma fé popular, mas de uma revelação de Deus. Na sua resposta estão contidas duas afirmações: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Na réplica de Jesus encontram-se três. Simão é feliz porque a revelação veio do Pai. A pedra proferida por Pedro resiste aos infernos. Pedro recebe as chaves do reino dos céus. Não foi Pedro a obter o primeiro por méritos humanos, mas o recebeu de Jesus, que reconheceu na sua confissão de fé a vontade do Pai, a quem estava totalmente submetido por puro amor. Assim, Jesus é quem edifica a sua igreja sobre a pedra sólida da verdade revelada pelos lábios de Pedro. A grande novidade que resulta dessa confissão de fé é que a igreja pertence ao Messias, que é Filho do Deus vivo. Nota-se que Jesus não disse minhas, mas minha igreja, definindo-a como comunidade messiânica em sua vocação e missão salvíficas. Nisso reside seu poder sobre as portas do inferno, sobre o Hades, que como divindade e local retinha os mortos, mas que pela ressurreição de Jesus terá que devolvê-los a Deus. Esse poder invencível da igreja se experimenta na autoridade confiada a Pedro para organizar e governar o povo de Deus. Assim, ligar ou desligar são ações que podem ser entendidas como permitir ou proibir. O papel da igreja não é o de impedir o acesso do ser humano ao reino dos céus, mas de permiti-lo. Contudo, esse acesso está condicionado à conversão
e a adesão pessoal ao Messias, o Filho do Deus vivo. Que a profissão de fé do apóstolo Pedro sempre ecoe em nossas mentes, nos nossos corações, e se torne um testemunho coerente em nossas palavras e em nossas ações. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo nos chama para um encontro pessoal. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Recordamos também que ao longo deste mês de agosto, celebramos, incentivamos e rezamos pelas vocações. Recordamos todas as vocações faladas ao longo desses domingos do mês de agosto. Rezamos pelas vocações matrimoniais, familiares, religiosas, sacerdotais. Também rezamos por aqueles que preparam o seu coração para Deus. É um mês muito especial. Dediquemo-nos a Deus, a rezar pelas vocações, a interceder pelas vocações, tanto as vocações ministeriais quanto os serviços que podemos exercer na igreja. Que o Senhor motive o nosso coração para a oração, mas também a vivência de sua vocação. O Cristo nos pede uma resposta vivida. A palavra de Deus nos coloca diante de uma pergunta decisiva neste domingo. Quem é Jesus para nós? Não uma resposta aprendida, não uma fórmula repetida, mas uma convicção que nasce de um encontro pessoal com Deus. Assim deve ser a nossa resposta a essa pergunta. No Evangelho de São Mateus, que acabamos de escutar, Jesus leva os discípulos a Cesareia de Filipe e no silêncio daquele lugar provoca uma escolha interior e pergunta aos discípulos: E vós quem dizeis que eu sou? Ouvimos então a resposta de Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé não nasce de um raciocínio humano, mas nasce da revelação. Precisamos deixar o Pai revelar Jesus, como nos recorda o cardeal Raniero Cantalamessa. Ele diz o seguinte: a fé não é simplesmente dizer algo sobre Jesus, mas é deixar que o Pai revele Jesus ao nosso coração. Não se trata apenas de saber quem é Jesus, mas de permitir que Deus mesmo nos abra os olhos para que possamos reconhecê-lo. O Evangelho não termina na confissão de Pedro. Jesus lhe confia uma missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso mostra que a fé verdadeira não é apenas interior, mas se torna responsabilidade e serviço. O encontro com Cristo transforma a nossa vida. Quem reconhece Jesus como Cristo não pode permanecer igual. Torna-se parte de uma construção maior, onde Deus edifica a sua igreja sobre a fragilidade, mas a transforma pela graça. Hoje podemos dar nossa própria resposta. Não basta repetir a fé dos outros. É preciso perguntar ao silêncio do coração: quem é Jesus para mim? Que neste dia, esta reflexão nos leve a uma fé mais viva, uma fé mais pessoal e uma fé mais comprometida, para que também nós possamos dizer com a vida: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Precisamos aprender a lidar com situações difíceis. Enfrentemos as circunstâncias difíceis com otimismo. Aprendamos a lidar com situações de luto, dor, perda, pois tudo isso também faz parte da nossa vida. Geralmente, nesses momentos, as pessoas se questionam qual é o verdadeiro sentido da vida, de onde viemos e para onde vamos, qual é a nossa missão aqui na Terra. Por isso, peçamos que Deus nos conceda força e coragem para enfrentar as adversidades. Peçamos que Deus nos conceda fé, coragem e sabedoria em todos os momentos. Lemos no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. E o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. E agora o nosso abraço e o nosso bom dia e os nossos agradecimentos a você que nos acompanha e reza conosco nesta manhã. Nosso muito obrigado a você que acompanhou conosco esta oração nesta manhã de domingo. Agradecemos você que acompanhou aqui através da Rádio Cidade FM de Simonésia, em Minas Gerais, e você que acompanha também no nosso canal. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para você, ótimo domingo, ótima semana e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.